Olá, nessa série de entrevistas do programa Argumento, você acompanha conosco a análise política dos parlamentares desses novos tempos depois da eleição, campanha tão acirrada para eleições presidenciais. Quem conversa conosco sobre o assunto agora é o senador Odaci Soares. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tivemos uma campanha muito acirrada, muitos embates. E a sensação que se tem é que o resultado das urnas, muito apertado, dividiu o país em dois. O senhor acha que essa polarização é um clima que fica para 2015? Como é que vão se relacionar as instituições depois dessas eleições? Olha, do ponto de vista da divisão do país em dois, por exemplo, eu presinto que esta eleição refletiu um antipetismo muito grande do ponto de vista das eleições. Quer dizer, quem votou no PSDB, pelo menos a grande maioria, votou contra o PT. Votou contra o PT, contra aquilo que o PT representa na política brasileira. Agora, do ponto de vista de uma reunião das duas partes dessa eleição, do derrotado com o vencedor, do ponto de vista do eleitor, do ponto de vista da população, eu acho que essas questões vão ser resolvidas na medida em que o governo eleito ou reeleito, a presidente eleita, ela possa, através de medidas concretas, ou executivas ou legislativas, ela possa começar a resolver efetivamente os problemas brasileiros. Quer dizer, nós temos problemas gravíssimos pela frente, como a questão da inflação, a questão da baixa produtividade, a questão de que o país não está, a economia não está se desenvolvendo, nós temos a questão dos juros altos, nós temos a questão do endividamento do país, temos uma série de questões que precisam ser resolvidas. Agora, em que velocidade o governo pretende resolver essas questões? O ponto fundamental das políticas públicas no ano que vem é a velocidade, porque tanto a oposição quanto o governo, o diagnóstico de ambos era idêntico. O que eu acabo de me referir aqui, tanto dizia o AES que eram os pontos graves da política brasileira, econômica brasileira, quanto também dizia o presidente Dilma. Tanto é que o slogan era muda Brasil para todo mundo, vamos mudar, vamos mudar. Então agora, a questão é a velocidade da mudança. E o rumo, né? Porque pelo visto os dois polos não pretendiam os mesmos caminhos, né? Não, eu acho que a questão está exatamente nos caminhos. Agora, eu acho que o objetivo termina sendo o mesmo. A retomada pelo Estado de sua capacidade de investimentos, de sua capacidade de resolver os problemas do povo. Os problemas do povo estão aí. É a má qualidade da educação. Não adianta criar escolas com maus professores, com a infraestrutura das escolas deterioradas. O sistema de saúde, apesar de estar universalizado ou quase universalizado, ele é de má qualidade. A infraestrutura do país é ruim, a logística de transporte no Brasil é de péssima qualidade. Então, a situação quanto à oposição identificava isso também. Era a mesma coisa, construir portos, construir ferrovias, construir rodovias, construir escolas, construir creches, Então, era a mesma coisa. A questão, a meu ver, está na velocidade, quer dizer, é o modelo de gestão. Eu presumo que a presidente Dilma Rousseff queira fazer essas mudanças de forma menos veloz, de maneira mais devagar, de modo que não prejudique o trabalhador brasileiro, porque no final, se você faz um equilíbrio fiscal, como se diz que todas essas coisas às quais eu me referia, elas se sintetizam no chamado equilíbrio fiscal, é receita e despesa. Onde é que você corta a despesa? Onde é que você aumenta a receita? Você só aumenta a receita com a economia funcionando, com a produtividade funcionando. E onde é que você faz o equilíbrio entre receita, você aumenta a receita, mas aumenta a despesa? Onde é que você corta a despesa? Nos programas sociais? Onde é que estão as deficiências da execução orçamentária brasileira? Então é a questão da velocidade, porque os problemas estão aí. Não é fácil identificar, encontrar, pegar o orçamento da União, a execução orçamentária, a execução financeira da União, das estatais ou de quem quer que seja no âmbito do poder público, e localizar os defeitos da execução orçamentária. A dificuldade está na velocidade que você vai usar para fazer com que o Brasil se reequilibre do ponto de vista fiscal, isto é, que as suas despesas caminhem com a sua receita. A questão do endividamento do país, isso não é grave. É grave a má aplicação do recurso. Se você se endivida, mas você aplica corretamente os recursos decorrendo do seu endividamento, se você pega o seu dinheiro que você pegou no banco ou pegou no BNDES, onde quer que seja, e você reaplica do ponto de vista que ele lhe traga mais liquidez, lhe traga dividendos favoráveis, esse endividamento é positivo. A gravidade do endividamento é o endividamento negativo, o endividamento que você termina em despesa de custeio.
Realmente. Agora, o senhor, no início da sua resposta, tocou num ponto de vista interessante. Quem votou PSDB muitas vezes estava votando contra o PT. Isso significa também que, como partido de oposição, a identidade dele com a sociedade, com o eleitor, não é tão afinada? É isso que a gente continua vendo? A outra pergunta do mesmo assunto. Com essa margem tão apertada de diferença entre o candidato Aécio e a presidenta Dilma, isso dá mais legitimidade à oposição? Isso fortalece o trabalho da oposição aqui? Eu acho que a presidente Dilma Rousseff ela precisa refletir sobre o número de votos obtidos. Na realidade, quase um terço do eleitorado não votou em ninguém, isto é, não compareceu e votou propositadamente errado, votou em branco, anulou o voto, além daqueles que não compareceram. Então, há mais ou menos um terço de 30 milhões de votos de eleitores que não compareceram no dia das eleições para votar. E a diferença entre os dois é pequena. Então, eu acho que se ela refletir bem, e ela tem condição de fazer isso, eu acho que ela vai fazer isso, ela vai procurar apaziguar a sociedade brasileira em si mesma. Através de que mecanismo? Vai deixar de radicalizar em certos aspectos das propostas que o PT gosta de fazer, mais para a esquerda, ou trazendo, às vezes, os agentes sociais, as entidades sociais que participaram ativamente da campanha, para dentro da máquina da máquina pública, quando já existem entidades tratando desses assuntos que eles querem tratar agora com os movimentos populares, substituindo certas entidades já existentes dentro do contexto constitucional brasileiro, que são os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Então, na medida em que o PT esquecer disso e se voltar para construir o Brasil, que todos nós queremos que seja construído, isto é, equilíbrio fiscal, mas sem perda também das vantagens ou dos benefícios que a sociedade mais pobre vem recebendo do governo. Qualquer governo consciente tem que manter os programas, teria que manter os programas sociais e melhorá-los do ponto de vista da qualidade e da quantidade. Nós temos aí milhões e milhões de brasileiros que vivem em estado de miséria absoluta, que não integram classe social nenhuma. Esse negócio de classe média com salário mínimo, classe média com 2 salários mínimos, classe média com 3 salários mínimos, isso aí é uma ficção jurídica, uma ficção econômica, não existe isso. Quem ganha um salário mínimo não é classe média, é pobre mesmo. Então, eu acho que se o governo compreender isso e partir para uma ação administrativa, político-administrativa, realizar aquilo que o Brasil precisa ver realizado. As cidades estão aí abandonadas, os prefeitos estão aí abandonados, com pires na mão, na miséria. O federativo em xeque também, né? Exatamente. Então, uma das grandes tarefas do governo, dentro desse contexto de reequilibrar o país, de trazer o país para dentro de si mesmo, é uma recuperação, um resgate do Pacto Federativo. Por que não se faz reforma tributária? Porque, na realidade, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Mas o fato brasileiro hoje é uma realidade brasileira indiscutível. Os municípios brasileiros, com a crise econômica, estão perdendo muito dinheiro, estão falidos. E a maior parte dos estados também está em dificuldade para pagar as suas dívidas. Então, esse é o ponto de partida. Se a presidente quer realmente, e eu presumo que queira, porque ela sabe que ela tem noção dos votos que ela obteve, e dos votos que a oposição obteve, e daqueles que não compareceram para votar. Se ela quer realmente apaziguar o Brasil, ela vai partir para uma discussão sobre essa tônica de construir um Brasil novo e de mudar no seu governo na medida em que os defeitos dele não sejam mantidos. Ela tem todo um caminho para fazer isso. Ela não precisa ser bolivariana, ela pode ser democrata, pode ser republicana. Falando em bolivariano, para fechar a nossa entrevista, que o tempo já se esgota, temos aí esse movimento. A presidenta Dilma já assinou com a possibilidade de uma reforma política, dialogando mais diretamente com a sociedade, né? Tivemos aí também a votação do decreto que cria as regras dos conselhos populares, derrubado na Câmara dos Deputados. Nós estamos começando a ver aí uma tendência justamente de enfraquecer o Congresso, conversar direto com a sociedade, uma reação do Congresso em relação a esse movimento. É assim que o senhor interpreta esses fatos? Eu acho que se nós queremos mudar politicamente o Brasil, partir para uma reforma política que seja importante para o Brasil, nós temos que começar pela cláusula de barreira, que é a coisa mais simples do mundo, aquilo que existia no passado e, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal andou derrubando. Então, a cláusula de barreira você já elimina aí 20 e tantos partidos aí do contexto brasileiro de hoje. Eu acho que
Tem setores do PT, por exemplo, que são apaixonados por esse sistema de esquecer os três poderes da União e da República e partir para novos atores que estão fora do contexto constitucional brasileiro. Então, eu acho que, na medida que a presidente compreenda isso, ela tem o judiciário, o legislativo e tem o poder executivo que ela comanda. Ela precisa saber utilizar bem esses mecanismos todos que estão à disposição dela, porque ela é dona do caixa, ela é dona do tesouro, dona do dinheiro. Basta que ela aplique bem o dinheiro, que ela vai ter todo o povo brasileiro com ela. Na medida que o sistema de transporte do Brasil melhorar, a educação adquirir qualidade, a saúde adquirir qualidade, sejam universalizados ambos, na medida que isso aconteça no Brasil, a logística seja implantada para permitir que a economia flua com mais velocidade e que haja produtividade na indústria brasileira e no meio de produção no Brasil. Na medida que isso aconteça, ela vai nadar de braçadas aí no contexto brasileiro. Ou seja, é uma política de resultados que esse país está precisando. Mas é exatamente isso. Tem que retirar dele qualquer tipo de ideologia, e principalmente uma ideologia que importada da Venezuela. E focar numa coisa mais pragmática. Importada da Venezuela e da Bolívia, são dois países que não têm representação nenhuma na América do Sul. Pois é. Senador, agradeço aqui a sua presença no nosso programa. Infelizmente, o tempo já se esgotou. Obrigado, mais uma vez. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode trabalhar conosco enviando sugestões e críticas. Ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.